Oi, oi, oi! Bom dia, gente! Bom dia a todos e um dia muito especial, né? Parabéns a todas as mulheres aí, que hoje é o nosso dia, né? E vamos começar mais um Café com Saúde. Até tem uma frase bem linda aqui ó, na minha xícara que eu ganhei da pastora Juliana aqui na cidade. Uma frase que eu vou compartilhar com vocês, muito bonita, ó. Sozinhas somos pétalas, juntas somos rosas. Que bonito, né? É isso aí, né, mulheres? A gente tem que se unir, né? Bom dia, Karina, tudo bem? Oi, gente, então a gente separou um tema bem bacana aqui para falar, né, sobre o poder da mulher. E onde a gente busca, onde a gente resgata, né, essa nossa força todos os dias, né? Porque a gente sabe que o dia a dia aí da mulherada não é fácil, né, gente? Principalmente quem já é mamãe. Então eu sempre vou compartilhar aqui com vocês, né? Esse dia a dia de ser mãe, de como resgatar essa energia todos os dias, né? Isso tem tudo a ver com a nossa saúde, né? Porque a nossa saúde emocional, como a nossa saúde mental, como a nossa saúde espiritual, elas são a base, né? Elas são os pilares e da nossa saúde, né? E elas são os pilares e elas refletem no nosso físico. Então é muito importante que a gente tente buscar esse equilíbrio, né? Nesses eixos. Portanto, bom dia, meu filho. Alguém acordou muito cedo aqui. Deus te abençoe. A mamãe tá fazendo um café com saúde especial hoje, Dia da Mulher. Então é isso, né, gente? Olha só como é que é as coisas, né? É assim, ó. O outro lá em cima dormindo com dengue, com febre, e esse pecorucho já acordando, ó, né? E a gente vai continuando. E essa força tem que vir de algum lugar, né? Para que a gente não perca a energia, para que a gente consiga todos os dias superar, né, todos esses desafios que a gente enfrenta, né? Seja em casa, seja no trabalho, né? E assim a gente vai. Meu filho, fala com o papai ali um pouco. Posso ligar lá no desenho? Pode ligar um desenho. É isso aí, gente. Tomar um golinho de café aqui. A noite não foi nada boa, tá? Hoje foi difícil e ontem também. Eu nem sei como é que eu tô aqui de pé. Tanto sono que eu tô. Mas eu vim resgatar minha força com vocês, tá? E vamos celebrar a beleza que há na gente, né? Vamos nos acolher, acolher nossos sentimentos, acolher nossas emoções, né? Quando a gente assume a responsabilidade das coisas, né? A gente acolhe o nosso coração, o nosso emocional, né? Com mais, vamos dizer assim, com mais cautela, né? A gente não se cobra tanto. Então as coisas acabam ficando mais tranquilas dentro de nós para que a gente consiga, né, enfrentar o nosso dia a dia sem que o nosso corpo somatize tantas coisas, né? Somatize é, tantas tantos desequilíbrios dos quais a gente enfrenta e não, às vezes não consegue entender o porquê. E como eu sempre digo, né, busca exames e está sempre nas taxas corretas, a gente está sempre bem nos exames, mas a gente vê que o nosso corpo ele não é mais como antes, né? A gente vê que a gente não rende às vezes mais tanto quando a gente está assim com uma ansiedade maior, né? Funil de depressão. Então, quando a gente está caminhando assim para essas questões físicas, é porque já a nossa base já não está mais tão sólida, né? A nossa base, então, são esses pilares, né? Principalmente o nosso emocional, né? O nosso emocional, ele vai trazendo e acarretando muitas coisas devido aos pensamentos que a gente acumula durante o dia, devido aos pensamentos que a gente aduba, né? Que a gente alimenta. Então, quando nós trazemos pensamentos negativos de incapacidade, quando a gente atribui coisas negativas para a nossa vida, até mesmo coisas que ainda não se resolveram, em que a gente
não traz aquela confiança, né, de que tudo vai dar certo, fica tudo mais difícil e o nosso emocional sente, sofre e traz, né, essa somatização também, e levando para o físico. Então é bem um funil mesmo, né? Então nós mulheres temos que tirar a força da onde, né? Justamente da base principal, do espiritual, né? Do qual eu falo pouco aqui, mas que realmente é dali que vem toda a nossa energia. Quando a gente se conecta com o Espírito Santo de Deus, a gente consegue todos os dias ter novamente e carregar novamente essa energia que a gente precisa, né? Essa vitalidade. A vida, né, vem do Criador, Ele que nos dá o sopro da vida, né? Então, o Espírito que nos traz a vida, né? Então, por isso muitas mulheres estão tão cansadas, né? Eu até sempre gosto de dizer que eu vejo duas forças diferentes na mulher. Ambas são importantes, né? Mas uma te faz cansar demais na vida. Eu percebi ao longo da minha caminhada que, assim, a força que eu tinha que trazer o tempo inteiro na minha vida era para justamente acalmar questões, problemas que às vezes nem meu eram. Então, muitas vezes a gente tá tão sobrecarregado, acarretado, porque a gente decide carregar nas costas coisas, problemas, coisas que não são nem nossas. A gente se sobrecarrega, né? Muitas vezes por questões alheias, por problemas alheios, do qual você não tem como nem resolver, né? Então, quando a gente busca força no espírito, né, a gente começa a compreender que muita coisa tem que cair das nossas costas. Quando a gente começa a compreender que essa força vem do espírito e a gente começa a trabalhar em cima do nosso espírito, da nossa essência, que é onde está todo o nosso empoderamento, toda a nossa capacidade, né? Tudo que a gente precisa para dar conta dos nossos projetos, de seguir, está dentro de nós essa força, né? Só que a gente passa o tempo inteiro procurando fora. Enquanto a gente não compreende, né, que é só olhar para dentro, olhar para o nosso interior, para a nossa essência, que ali está a nossa criança interior. Então, quando nós éramos pequenas, né, quando nós estávamos naquela fase de criança, nós éramos muito mais empoderadas, a gente fazia acontecer, né? Puxem na memória, quando nós queríamos uma coisa, a gente era intencional, a gente ia atrás, fazia acontecer, né? Vamos dar um exemplo, ou criança, ou adolescente, ou, né, quer muito um brinquedo, esperneia, ou, né, fica bonzinho com a mãe, faz de tudo, mas a gente conseguia realizar, né? Por quê? Porque a gente era intencional, a gente era mais puro na nossa essência. Nós não tínhamos bloqueios, crenças que nos limitavam, né? Nós não tínhamos tantos empecilhos emocionais, aonde hoje isso tudo acarretado nos impede de olhar para o nosso poder, para a nossa capacidade, né? Nós estamos aí com muitos bloqueios emocionais, que por sua vez a gente vem acarretando na nossa infância, né? dos relacionamentos que a gente vive ao longo da vida, seja com os pais, seja com os familiares, seja com um relacionamento amoroso, relações de amizade, relações com professores. Isso causou em muita gente, principalmente em épocas para trás da minha até, muitos bloqueios, né? A maneira como os professores agiam, então a maneira como eram corrigidas as crianças na hora que faziam uma coisa errada, e isso até hoje. Muitos pais, inclusive até eu, há pouco tempo venho melhorando, né? Através de alguns psicólogos, né? Neurocientistas que falam da criação, né? Da criança, do comportamento da criança. Eu vou buscando e eu vou conseguindo me adaptar, né? Então, mesmo com todo o conhecimento que eu tenho dentro ali dessa área comportamental, né?
área de neurolinguística e tudo mais, ainda assim a gente vai errando, né? Por quê? Porque nós estamos cheios de bloqueios, de coisas mal resolvidas aqui dentro da nossa essência. E é por isso que a gente muitas vezes vive apagada, né? Ou olhando sempre, comparando sempre com o próximo, né? E parece que uma insatisfação toma conta da gente por um tempo e a gente não consegue entender e tudo que a gente possa fazer parece que não supre nem aquela necessidade que a gente tem de se encontrar, mas muitas vezes a gente não sabe disso, não é verdade? Então, como que a gente faz, né, para a gente encontrar de novo com essa criança interior, para que a gente possa descobrir de novo, né, os nossos valores que estão guardados, os nossos objetivos, o nosso propósito de vida? Porque, como eu falei, as duas forças que eu vejo hoje, na mulher de hoje, são forças bem diferentes e uma critica a outra. Porque enquanto uma mulher é forte por conquistar demais, por dar conta do trabalho para ajudar o seu parceiro, dos filhos, da casa, da sua vida conjugal, né, da sua vida social, ela acaba estafando, ela acaba até muitas vezes se vitimizando, né, e dizendo, meu Deus, e vivendo cansada, eu tenho que dar conta de tudo, eu não aguento mais, né, e tudo mais, e vira uma vida de vitimismo sem querer, né, porque realmente essa carga está ali, só que ela não sabe como resolver, né, porque ela já está ali no meio e já se colocou de prontidão a tudo aquilo que ela vem fazendo, né? Muitas vezes nós queremos ser a rainha Xena, a guerreira Xena, né? Fazer de tudo um pouco. Mas, gente, não é assim, né? Nós queremos cuidar de tudo, resolver tudo, né? Mesmo quando a gente tem um parceiro que tá ali também para dividir com a gente a carga, né? Então, hoje, vamos dizer assim, eu compreendo que a palavra de Deus é onde sustenta o meu espírito, que me põe de pé todos os dias, ela deixa muito claro, né? Que a mulher, assim como o homem, ambos, cada um tem o seu papel dentro da família. E se você, mulher, está muito cansada hoje, com muita carga, não aguenta mais, é porque você está fugindo do teu propósito de vida, do propósito que Deus tem para a tua vida. A tua força, ela está sendo desgastada no lugar errado. Eu passei muito tempo isso, por isso que eu me emociono quando eu falo. Porque a gente vive irritada, nervosa, somatizando um monte de doença, sem saber o porquê de tanta carga, o porquê de tanta, né, de tanta falta de energia, e isso gera muita ansiedade e é o funil para a depressão. Mas está aí, na força que a gente fica colocando no lugar errado. Então, se a gente tem um parceiro para dividir toda a carga, se a gente já tem uma família conquistada, filhos para cuidar, né? E tudo mais, a gente tem que dividir a carga. E a outra parte da mulher forte que eu vejo é a que eu venho conquistando também. Porque quando eu tentei dar conta de tudo, meus filhos eram ainda um pequeno, o outro recém-nascido, e com comércio, trabalhando que nem uma condenada. Meu marido naquela época trabalhava muito também, 14 horas, tinha empresa, então, né, era muitas horas de trabalho, então eu estava sempre muito sozinha e com muita coisa, além de ter comércio e ter ainda que trabalhar 2 crianças pequenas. É lógico que eu não dei conta. E aí você quer dar conta, você quer ajudar em tudo, você quer chegar, porque hoje a mulher ela vem trazendo, como se fosse uma obrigação ter um sucesso profissional, né? Eu não digo que a gente não pode olhar para a nossa carreira e, né, descobrir aí o nosso propósito dentro, né, dentro do profissional também. Mas eu tenho certeza, hoje eu vejo que tudo tem o seu tempo. Quando você decide ter uma família, quando você decide ter filhos,
a mulher tem que direcionar toda a força dela para a parte familiar. E se o marido não dá conta da outra parte, então ela tem que incentivar e fazer com que todos os pilares de segurança para que ele vá para frente profissionalmente esteja equilibrado, para que ele tenha também uma mente boa, um emocional bom, né? Então a mulher, ela, diante a palavra de Deus, a força dela está no emocional, mas está na base, sabe? Então a mulher, ela tem que sustentar a família sim, com a base emocional, né? A mulher, ela tem todo jeito para conversar com a criança, ela tem todo jeito, né? Ela já vem com esses dons de cuidar, de cuidado, né? De cuidado com o lar, com as pessoas que ela ama. Então, ela tem isso no espírito. Assim como o homem, ele vem com o espírito de provedor, de assegurar a sua família, a sua casa. E por que é que a mulher está brigando tanto por esse lugar? Por isso ela está tão cansada, tá? Porque tudo tem um tempo na vida, tudo tem sua hora, né? Se você tem teus filhos, você tem que direcionar a tua energia para a criação deles enquanto eles são pequenos, num período de tempo, tá? Porque faz toda a diferença. Se você tem bloqueios, tem crenças que limitam para seguir em algum projeto, é por conta da infância. E hoje isso está bem claro, né, entre os profissionais da área da neurociência, da área comportamental. Isso está muito claro, né, que hoje todo bloqueio, todos os medos que a gente enfrenta vem devido à infância. Então o que é isso? Depois de tudo que eu, né, venho estudando nessa área, o que é isso? É o fato. É bem difícil. Deixa eu tomar um golinho do meu café, porque ele já vai esfriar de novo. Eu sempre deixo ele esfriar, porque eu fico falando demais. É o fato, gente, de a gente transmitir, passar, né, repassar tudo isso já para a nova geração. Então a história se repete e é onde não deve se repetir, né? Você pensa em todas as partes aí dos eixos da saúde, tanto física, emocional, mental e espiritual. Tudo que a gente tem como crença, tudo que a gente acredita, tudo que a gente tem como verdade é aquilo que a gente cresceu, né, sendo alimentado. E inclusive a geladeira, né? A gente abriu a geladeira que a nossa avó abria. Então a gente se alimentou. Por isso, questões genéticas. Minha avó abria a geladeira, comia tal coisa, minha mãe também e eu automaticamente também. Então, se a gente não quer que a história se repita na nova geração, se a gente não quer, se a gente quer quebrar esses ciclos familiares dos quais muitas vezes em algumas áreas a gente não tem orgulho, a gente não quer que se repita, então é aí que se quebra. Quando eu entendo, né, que aquilo não fez bem para mim, quando eu sei que aquilo fez bloqueios em mim e que hoje eu luto para quebrar todos eles. Vou dar um exemplo, falar em público. Eu era a pessoa mais bloqueada do mundo. Eu não ia para a escola no dia de apresentação de nenhum trabalho. Eu saí de 2 faculdades por causa de apresentação de TCC, quando eu estava com 18, 19 anos. Então o medo, ele toma conta da gente, ele paralisa a gente por conta desses bloqueios. A gente tem medo de passar aquelas situações de novo, de apreensão, de alguém te criticando, de alguém te acusando, te julgando porque você falou assim ou falou assado, né? Porque muitas vezes nós fomos na infância corrigidos de maneira agressiva, né? Hoje mesmo a ciência comprova que um grito com a criança tem o mesmo efeito de quando você bate nela. Eu pensei, imagina eu quanto eu já gritei com meus filhos, né? Porque eu sempre fui meio louca assim, né? Então, hoje eu consigo me policiar, mas por quê? Porque eu tenho a informação. Então, por isso que eu sempre digo, quem aprende não depende. A gente tem que estar sempre buscando informação para tirar de nós esse fardo que não é nosso, que muitas vezes vem de geração em geração e a gente fica vivendo uma vida que muitas vezes não é nossa. Lá de trás, e a gente fica repetindo tudo aquilo. A gente tem que ser protagonista da nossa história, né?
escrever a nossa história. Deus tem um projeto lindo para cada um de nós aqui. Né? E a gente vai se apagando. E eu estava falando da força da mulher, né? Que ela tenta ser todos os dias a pessoa mais forte do mundo e se sente ainda muito cansada e tudo somatiza no físico, com muitas doenças, principalmente ansiedade. Por ela ter tantos planos aqui que está enraizado no coração, muitas vezes, mas ela não pode realizar em busca, porque ela já está muito atarefada, porque ela já está muito sobrecarregada em dividir todo o fardo com o parceiro e, às vezes, querer se igualar, né? Então a mulher está perdendo a sua essência, a mulher está perdendo a sua identidade. Por isso que ela às vezes não aguenta mais, né? E por isso o dia a dia é estresse contínuo, gritaria, né? A gente desconta em quem não deve, né? A gente vive uma sensação de nervosismo, de bipolaridade, a gente fica agressiva, né? Porque a gente está fora do nosso eixo, a gente está fora da nossa, do que nós deveríamos estar vivendo como mulher, assim como os homens. Vocês percebem como que está essa geração de homens? Não sou eu só que estou falando, né? Está o mundo inteiro falando, né? Porque tempos fáceis constroem pessoas difíceis. Pessoas, né? Tempos fáceis constroem pessoas moles, que é o que está acontecendo hoje, né? E tempos difíceis constroem pessoas fortes. Então, antigamente, os tempos eram muito difíceis. E as pessoas eram fortes, os homens eram fortes, né? Eram homens que estavam aí para realmente prover na sua família, assegurar. E a mulher, quando se sente segura, amada, protegida, que tem alguém por ela, então ela consegue fazer o seu papel e trazer a sua essência, né? Transbordar a sua essência, que é a delicadeza, o amor, né? A sutilidade. Né? A mulher está perdendo a sua delicadeza, está perdendo tudo aquilo, né, que está aqui guardado e que nós deveríamos estar aflorando dentro da nossa casa, né? Edificando o nosso lar. Muitas vezes a gente acorda já amaldiçoando tudo, o dia. Mas nós temos que acordar, mas daí muitas falam, mas acordo já cheio de problema para resolver. Acordo já de mau humor, né? Já sabendo, cheio de pepino. Claro, porque você está tomando questões que muitas vezes você nem precisava. Ou talvez nesse momento da sua vida. Por isso você está tão cansada. Né? Então, na palavra de Deus já diz, né, que tudo tem ali a sua hora. Né? Nós temos que estar preparadas para o que a gente veio fazer aqui, nesse mundo. Mas a gente se perde disso por falta de conhecimento, principalmente da palavra que Deus nos deixou. Porque ali está o governo da nossa vida. Vou dizer para vocês que eu fui uma pessoa que orei sempre muito. Desde criança, aos 9 anos, eu já ia para a igreja. Mas ao decorrer do tempo, depois eu me afastei da igreja, né? Por quê? Por muito se acarretar. Por achar que ter filhos é fardo. Por achar, né, que tudo é fardo. Justamente por se encher de tudo que tem para fazer e querer abraçar o mundo, né? A gente não pode querer abraçar o mundo porque a gente fica se comparando a outra que às vezes está em outra fase, né? As mulheres têm muito costume de se comparar o tempo inteiro, só que cada uma está na sua correria, na sua fase. Existe uma escada e cada um tem que dar valor pro degrau que está. Porque todas nós temos as mesmas oportunidades, né? Mas em fases diferentes. E a gente costuma, às vezes, olhar para o lado e pensar, nossa, mas ela tem filho, ela já conquistou aquilo, ela já isso, ela já aquilo, e eu tô aqui. Não, porque a gente não sabe da história de cada pessoa. Cada pessoa tem a sua bagagem, a sua história. E por pior que seja a sua história, por pior que seja o que você passou ao decorrer, ao longo da tua vida, você não pode ficar se vitimizando por isso por muito tempo. Muitas vezes a gente fica passando muito tempo olhando para o nosso passado e ao invés de tirar proveito disso, a gente olha para trás e se lamenta pelo que fez ou pelo que não fez.
Isso é a depressão, tá? É pensar muito no passado. E ansiedade é pensar no futuro, no que gostaria de fazer, mas nunca consegue realizar, né? Não tem energia. Então, pensar no futuro e pensar no passado faz com que você perca o teu presente, que é o mais valioso, né? Que é o teu dia, o hoje, que é o que você pode fazer alguma coisa diferente. Então, a gente fica muito olhando para trás e se lamentando, né? Perdendo muito tempo. Muito tempo. Mas a gente tem uma chance todos os dias de fazer diferente. De mudar todas as coisas. E lá, desde a minha infância, indo para a igreja, orando muito, eu nunca tinha olhado para a palavra de Deus assim, como uma fonte de energia, como uma fonte de sabedoria. E quando eu comecei a me encontrar e entender que tá tudo ali, o governo da nossa vida, né? Os judeus já falam, né? Por isso que em quantos 56 países a Bíblia é proibida. Porque os governos sabem que quem lê a palavra de Deus e busca o entendimento, não adianta só ter o conhecimento, porque para conhecer a Bíblia eu entendi que até o diabo conhece todas as páginas, ele estava lá, né? Então não é o conhecimento, é o fato de você compreender a palavra, de buscar essa compreensão, para justamente você saber obedecer. E aí você vai colher grandes frutos. Porque ali está toda a sabedoria que a gente precisa para governar a nossa vida de maneira correta e aí se sentir realizada. Porque se sentir realizada, ter gratidão, a gente não pode atribuir a conquistas. Porque até mesmo Deus, na palavra dele, ele deixa escrito que ele não atribui a tua fé, ele não atribui a conquistas, tá? Ele atribui a renúncias que você faz, a obediência que você tem diante da palavra dele. E é quando você passa a renunciar coisas, como ele diz, negue-te a ti mesmo e me siga. O que é negar a ti mesmo? A gente escuta muito isso e não compreende. É negar os teus desejos, é negar o que os teus pensamentos de crenças que não são de Deus te fazem, te colocam para fazer. É negar os desejos do teu corpo, né? Eu vou dar um exemplo. Deus poderia muito bem ter cercado a árvore do Éden, no Éden, né? Mas ele não cercou, ele simplesmente deu uma ordem para Eva e para Adão. Não toquem nesse fruto. E tinham milhões de árvores. Ele poderia ter cercado a árvore para ninguém tocar, mas ele não fez por quê? Porque ele não quer filhos desobedientes. Ele não quer filhos descontrolados pelos seus desejos. Porque o mundo está aí oferecendo de tudo pra gente cair nas ciladas, né? E deixar de obedecer a palavra e deixar de ter a nossa salvação, nosso espírito e deixar de ter a paz que a gente precisa todos os dias, né? Porque a gente sabe que quando a gente vai pelo caminho das coisas do mundo que eles vêm nos oferecendo, vem tudo muito lindo. O diabo, ele não vem feio, não. Ele não traz as coisas para você olhar e dizer, não, isso é do mal, não quero, não. Primeiro ele enfeita, ele faz bem bonitinho a cama, para você realmente achar que é de Deus e cair, achar que vai poder fazer e para você cair. Assim foi com Eva. Deus não deixou cercada a árvore, mas deixou claro o que ele gostaria, o que ele queria que fizesse, a obediência que ele designou para todos nós, né? E ela foi lá e veio o inimigo, diz a cobra, né? Veio o inimigo e convenceu ela de que se ela comer esse fruto, ela ia adquirir a sabedoria de Deus. Então deu um jeito de convencê-la a fazer aquilo, de que não teria problema. E então é isso que a gente vive todos os dias, a gente cai em ciladas o tempo inteiro e isso se reflete na nossa vida, né? Então aonde está a nossa força? No espiritual. Porque quando a gente está firme com Deus, a gente não cai na cilada do inimigo o tempo inteiro, pelo menos, né? A gente tem a sabedoria para distinguir o que Deus quer que a gente obedeça. Quando a gente passa a obedecer o nosso espírito e passa a governar a nossa vida através do nosso espírito e não através dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, tudo muda à nossa volta, tudo muda dentro de casa, tudo muda em volta de nós, tudo muda nos relacionamentos com todas as pessoas. A gente passa a entender
o que todo mundo está vivendo, assim como a gente viveu e agora tem o entendimento, a gente passa a entender a dor do outro. A gente passa a compreender melhor o próximo. E é onde muitas coisas se resolvem na nossa cabeça, nas nossas emoções. A gente passa a perdoar mãe, pai, ou seja, quem for, né? Que muitas vezes a gente tem que perdoar porque a gente tem questões que a gente julga. E a gente não deve julgar, porque também nós estamos aí no mundo, nós somos frutos também do pecado e nós estamos o tempo inteiro errando. A gente não pode apontar o dedo para ninguém, né? A gente tem que olhar no espelho e ver o que em nós está errado, o que eu posso melhorar, né? O que eu posso mudar para que isso se reflita então, né, para fora. Eu tenho que atribuir as responsabilidades a mim de tudo que não tá bom. Quando eu faço isso, eu tô tendo a humildade que Deus quer que eu tenha de enxergar as minhas falhas, né? Porque muitas das confusões que são criadas, muitas das coisas muitos dos problemas, muitos não, todos os problemas que são criados ali, que a gente cria, é como eu disse, é a gente que cria. Se tem problemas pra gente resolver todos os dias, é porque a gente cria. Por quê? Por falta de sabedoria, conhecimento. Então a gente vai criando, sim, problemas. Mas eu entendi uma coisa, que todos os problemas, eles não são maiores do que eu. Eu sou maior do que qualquer problema. Porque se eu criei ele, então eu posso resolver. Né? Então você entende que tudo é uma questão de mudança de pensamento, como dizem, mindset, né? Então tudo é uma questão de do que você alimenta na tua cabeça. Eu parei de apresentar os meus problemas para Deus. Agora eu apresento o meu Deus para os problemas e mostro o quanto Ele é mais forte, quanto Ele me sustenta. Eu não resolvo mais os meus problemas. Eu entrego na mão dele. Eu não resolvo mais os meus problemas. Eu mudo alinho os meus pensamentos e os meus problemas se resolvem sozinho. Então a gente vai mudando os nossos jeitos de pensar quando a gente busca conhecimento, quando a gente busca sabedoria. A gente vai buscar essa sabedoria somente na palavra de governo, que é a palavra de Deus. Não tem outro lugar. Eu sou terapeuta, tirei uma especialização em hipnose também, para fazer terapias, além de desintoxicação com os clientes, além de trabalhar a suplementação, né? Além de fazer avaliação de iridologia, que eu também sou especializada. Então, primeiro eu fui buscando cuidar da saúde física do meu paciente, né? Através da trofoterapia, alimentação ortomolecular e, enfim, toda a naturopatia envolvida. Mas o que eu percebi nos atendimentos? Que a gente precisa, sim, começar por uma limpeza, primeiro de tudo, né? Não tem como começar a adubar a mente com coisas novas, adubar e alimentar nossas emoções com coisas novas, se a gente primeiro não fazer um download, uma faxina de mente, corpo e espírito. Tá, gente? Então, sim, precisa fazer uma desintoxicação? Sim, eu sempre consegui muito resultado, né? Os meus interagentes fazendo a desintoxicação certa. Mas o que eu percebi? Que nenhuma terapia no mundo, ou consultas com psicólogos, do qual a gente, mesmo eu terapeuta, vou dizer, o cliente, o paciente, ele fica refém da terapia, ele fica refém do psicólogo. Aquilo ajuda enquanto ele está vindo na consulta, porque ele está se alimentando de bons pensamentos. Então aquele dia, aquela semana, pode ser que ele tenha o gás, né? Mas logo, como diz na palavra de Deus, até os jovens se cansarão. Então isso tudo é um alopatizante. Natural, mas é um alopatizante. Assim como um remédio para dor de cabeça, vai alopatizar só os sintomas. A terapia também, ela fica alopatizando, tá? Ela não trabalha muito o teu espírito. Enquanto você não entender que quem tem que governar a sua vida é o teu espírito e não os teus sentimentos, porque muitas vezes nós geramos sentimentos que nos fazem ter atitudes ali que a gente, do qual já, muitas vezes até em seguida a gente já se arrepende daquela atitude. E o que gerou aquela atitude, né? Aquela ação. Aquele sentimento que aflorou e você foi lá e teve a atitude referente aos teus sentimentos. Mas primeiro você ficou ali, ó, adubando aquele pensamento, né? Assim é um caso de assassinato.
Ele fica ali pensando que ele está sendo traído, está sendo traído, está sendo traído. Aí que ele vai alimentando um sentimento de raiva, de ódio, de fúria. Até que ele vai lá e tem o ato, né, do assassinato. Então tudo começa assim, é o sentimento. E o nosso coração a gente tem que sondar o tempo inteiro, já diz na palavra, sonde o seu coração, né? Então se a gente quer celebrar mesmo a beleza de ser quem somos, a gente vai conseguir fazer isso quando a gente tiver com a nossa essência mais aflorada, né? Quando a gente estiver diante do nosso propósito de vida. Se eu sou mulher, quem eu tenho que ser aqui nesse mundo como mulher, né? Qual é o meu posicionamento aqui? Quando eu estiver alinhada com isso, nada vai me cansar. Nada vai me cansar. Por quê? Porque todos os dias eu estou bem alimentada, eu estou com o meu espírito conectado com o meu Criador. E eu estou debaixo de uma palavra de obediência. Então eu consigo, através dessa segurança que eu tenho na palavra de Deus, porque Ele me diz todos os dias, Ele diz, na verdade, 360 vezes na Bíblia, lança fora todo o medo, tá? Então, não temas, não tenha medo, é tudo que Ele diz em todos os versículos, quase, né? Mas do que a gente é tomado? Pelo medo. A gente não fala por medo, a gente não isso por medo, né? A gente não muda por medo. Tudo é mais fácil manter-se na procrastinação, na mesma situação, porque é mais fácil para o corpo. Então a tua mente te joga sempre no mesmo lugar, porque ela não quer dar voz de comando para o teu corpo sair dessa zona de conforto, como eu falo muito, né? A tua mente sempre vai te jogar para a procrastinação. Por isso que se a gente fica sendo dominado pelos nossos desejos, pela nossa mente, a gente está num buraco sem fundo. Enquanto a gente não se conectar com o nosso espírito para sair deste lugar, para a gente ter essa força e não deixar ser dominado pela nossa mente, a gente não sai desse funil mesmo de depressão, de ansiedade. A gente pode tomar todo o remédio do mundo, a gente continua mal, né? E fica refém ainda de tudo que eu falei, seja medicamento, seja terapia, seja, né? Tudo o que for. Então é aí que está o nosso poder. Né? Até então eu não tinha dividido com vocês a parte espiritual, que é a base da nossa saúde física, né? Porque para você não se cansar, você tem que entender o teu propósito. Se você está fazendo aquilo, tudo que você está fazendo, e você tá com o teu coração acalentado, né? De que você tá fazendo o que tem que ser feito, não o que você gostaria. Nossa, eu gostaria de trabalhar de manhã e de tarde. Desde que meus filhos nasceram, eu gostaria de ter conseguido equilibrar o meu profissional, né? Junto com a casa, com os filhos. Eu gostaria. Eu queria fazer, eu tentei, né? Não consegui naquela época, quando eles eram pequenos. Então eu me frustrava. Mas eu talvez não teria me frustrado, me cansado, se eu já tivesse descoberto o propósito de ser mulher. Né? Eu teria aceitado a minha situação de mãe naquele momento e aproveitado, porque como todas as mães dizem, né? Você vai sentir falta desse momento. E muitas vezes teus filhos vão crescer e você não criou laços com eles, porque você não criou eles, você não cuidou nem da primeira fase de vida, né? Muitas vezes você não pôde, né? Ou até mesmo não imaginou que deveria, que seria melhor, ou você não atribui ainda as questões negativas que você vive hoje de bloqueios, por conta até mesmo de uma criação de ser rejeitado, né, de ser o tempo inteiro, ou de ser abandonado. E muitas vezes a gente dá esse abandono para o filho de várias formas, não é não existindo na vida dele, é não estando conectado com ele. Né? Os nossos filhos precisam de conexão com a mãe, e isso é fazer uma tarefa, ensinar com amor, prestar atenção nas coisas que eles estão fazendo, porque para eles é importante aquelas conquistas menores, né? E pra gente é tão corriqueiro, e às vezes a gente tá ali, tá com pressa, não dá bola, né? E a gente tem que ter mais atenção com os pequenos. Mas, é como eu disse, a vida sobrecarregada às vezes tira a gente desse foco. E muitas vezes a gente vive uma vida de maternidade com raiva. Não às vezes porque a gente não gosta de ser mãe, não, ou isso, aquilo, mas porque a gente tá botando a nossa energia naquele momento em diversas outras coisas que não deveria.
quando a gente deveria estar olhando só para aquelas vidinhas que Deus permitiu que viesse para nós. Filhos, diz na Bíblia, são flechas. O que são? Se eles são flechas, nós somos os arqueiros, né? Então, para onde você está direcionando essas vidas que Deus colocou nas tuas mãos? Quando você compreende e busca lá na palavra o que são filhos na sua vida, você vai entender o quanto é importante a tua presença no dia a dia com eles. Em qualquer circunstância, numa brincadeira, ensinar um joguinho, né? Ensinar uma leitura, ter um tempo de qualidade com cada um. Isso é muito importante, né? Fazer uma conexão emocional com o filho, né? Aí a gente vê hoje tudo isso acontecendo, essa geração mole, esses meninos crescendo aí, ó, que, né, não tem força emocional. Tá tão difícil de ver tudo isso, né? As meninas se perdendo da sua essência por conta o quê? As meninas entrando nessa vibe, né, que eles dizem, de se mostrar demais, meninas novinhas, né? Aí vem aí um menino de 20 anos namorando com a de 13, se juntou, ó, matou a mãe, porque a mãe não deixava ela namorar. Então, assim, são tantas coisas que as meninas, quanto mais, né, vão se mostrando, é porque elas às vezes não sentem tanto amor quanto criança, acalento, e elas acabam querendo buscar isso fora. Então, para isso, elas inconscientemente, tá, gente? Isso se reflete no comportamento. Isso acontece que essa criança, às vezes, quando na fase adulta, ela vai ter muita dependência emocional, porque ela não se sentiu amada, acolhida nos momentos que ela, né, deveria ter sido. Então, a gente muitas vezes fala para a criança: ah, não chora, isso aí não é nada. Não, a gente tem que saber acolher aquele momento, né? E isso tudo eu também fui aprendendo com o tempo. E isso toma o nosso tempo. Por isso que ser mãe, ensinar os filhos, entender o que Deus quer que nós né, tenhamos nessa fase da maternidade com nossos filhos, isso sim também não nos deixa mais ter tempo para muita coisa, né? Porque, como eu digo, criar de qualquer jeito é mais fácil. Eu criei um tempo também de qualquer jeito, mas aí, opa, peraí, eu tô repetindo alguns ciclos aí. Não. Eu não vou ser a escrava aqui, eu não quero ser a guerreira Xena e cada um vai ter que tomar conta do seu partido e eu vou cuidar dos meus filhos e não quero saber da opinião de ninguém. Cada um vai viver a sua vida, né, do jeito que acha que deve viver. Foi assim que eu fiz quando eu entendi melhor a palavra de Deus e entendi o que é governar a sua própria vida. Então eu passei muito tempo que eu tive que fechar comércio, tive que fazer de tudo, me abdicar de qualquer coisa e ficar em casa. Então o que eu aproveitei meu tempo, em vez de ficar lá reclamando que eu tinha ou que cuidar de filho e tudo mais, os tempos que eu tinha livre eu fui buscar conhecimento, né? Buscar então em casa mesmo, através da internet, mais formações, mais conhecimento, mais sabedoria em todas as áreas, enquanto eu podia dar todo acalento para os meus filhos no momento, na fase que eles mais precisam, né? Então é assim, a gente vai lutando, né? Mas quando a gente luta do lado certo, a gente não se cansa, tá? Cada um que lute no seu lado, porque a gente fica tentando, né, carregar cruzes que não são nossas, como a segurança financeira, principalmente. Então a gente tem que dividir, sim, né? E a força que eu disse da mulher, que foi uma, e agora vou falar da outra rapidinho, para não se estender tanto o nosso café, né? Que já vai dar 1 hora. Mas como era um café especial para as mulheres, né? A gente tinha que concluir esse assunto, né? Não tem como falar tão rápido desse universo espiritual, né? Não tem. A outra força, gente, é essa que eu estou falando para vocês até agora. Oi, Edi! Eu pensei muito em você ontem. Eu queria você aqui. Feliz Dia da Mulher, linda. Você chegou na hora certa também. Na verdade, as mulheres que estão aqui, que são mamães de 3, 4 filhos, né? Eu tenho certeza que essa força tem que vir do Espírito, né?
Tem que vir do Espírito de Deus, senão a gente não floresce. Eide você é um exemplo de mãe também que abdicou aí, né? Toda a fase que estava explodindo na carreira para cuidar das 3 filhos também, né? E faz isso com muito amor. Isso é muito lindo. Muito linda também a tua trajetória, né? Eu sempre te digo isso. Essa força que eu vou terminar de dizer agora, em homenagem a vocês e a mim, que é a força que a gente vive, né? Que é a força de renúncia. Mais forte que aquela que conquista tudo é aquela que direciona sua força às renúncias, como eu falei, porque Deus diz que Ele atribui a fé ao que você renuncia do mundo e obedece a palavra. Então, renunciar, muitas vezes, né? Tudo que o mundo tem para nos oferecer profissionalmente para assumir o papel de mulher do qual Deus espera de nós, é uma renúncia muito grande, porque hoje a gente olha para o lado, todas as mulheres estão assim, ó, explodindo na sua área profissional. E isso muitas vezes nos deprime, né? Nós que colocamos a nossa força na renúncia e levamos a nossa força para o lugar certo, que é primeiro para governar a sua casa, porque quem não governa a sua casa não governa mais nada. Só perde tempo e anda em círculo, em círculo, em círculo. Diz o Senhor, primeiro você governa a sua casa, coloca tudo nos eixos dentro da sua casa, para depois você querer governar o teu profissional e tudo à tua volta fora. Tem pessoas lutando muito atrás de dinheiro, trabalhando que nem uns condenados, se cansando, mal tem uma noite de sono, com filho, com tribulações, não sabe mais o que fazer para dar conta, vive uma vida extremamente cansada, tem que dar conta de tudo, 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 porque não entendeu ainda o que o Espírito Santo de Deus realmente designou para a vida de cada um de nós. Então tem pessoas que podem orar a vida inteira de joelho, de segunda a sexta, ou até mesmo dentro da igreja, mas às vezes uma pessoa que ora 5 minutos, Deus vai lá e vira a vida dela, quando ela obedece a Deus, quando ela faz o que Ele manda, quando ela tem renúncias e passa a obedecer não o que ela quer fazer na vida, mas ela obedece o momento e aquilo que Deus quer que ela faça. Aí dói muito na gente, a gente chora muito, muitos dias, porque a gente gostaria de estar, né, fazendo como a maioria, 90% das mulheres, dando foco no nosso profissional, né, que hoje é o que as mulheres estão mais buscando, né, a independência. Mas elas estão buscando a independência de uma maneira errada, porque está fora do propósito e por isso estão tão cansadas, tá? E estão abaixo de muitos medicamentos. E é isso que eu queria mostrar para vocês. A força, aonde de verdade ela está. Em ser quem nós devemos ser. E a gente só descobre ela quando a gente começa a olhar para dentro, para a nossa essência, para o nosso espírito. É ali que Deus está querendo falar com a gente. É ali que Ele quer alinhar tudo que está fora dos eixos, né? Ele quer operar um milagre na nossa vida, mas é através da sabedoria dele. E se a gente não buscar sabedoria, o milagre não é operado, né? A gente quer resolver tudo por conta própria, a gente quer resolver com as nossas próprias mãos, a gente quer buscar incansavelmente a solução. Quando Deus diz, descansa, espere em mim, só obedeça. Então, se eu estou obedecendo a palavra, estou renunciando às coisas do mundo que eu tenho desejo, mas estou renunciando para obedecer o que Ele espera de mim como mulher, eu não tenho do que temer. Eu não tenho por que não acordar forte, né? Porque eu vejo as mudanças acontecendo, né? Dentro do meu relacionamento, dentro de tudo. Quando eu busco a força certa, no lugar certo, quando eu não dou ouvidos para os meus pensamentos, né? Que querem nos derrubar o tempo inteiro. Né, gente? Mais uma vez eu esfriei o meu café todo. Sempre eu esfrio o meu café. E encerrando por aqui, né? 8:55. Quero agradecer vocês.
Eu tenho certeza que Deus tocou no coração de vocês que eram para estar aqui, para ouvir essa palavra. Assim como em algum momento eu também ouvi, né? E isso fez a diferença na minha vida. E Deus sempre diz para mim, toda palavra, transborde o seu conhecimento, para que eu possa multiplicar na sua vida. Às vezes a gente está cansado porque a gente não olha lá para dentro e vê a nossa história que a gente construiu, mesmo com tantas pedras no caminho. A gente passou por tudo que a gente passou porque Deus permitiu como um aprendizado, tá? E esse aprendizado a gente tem que tomar ele nas mãos e entender que isso ali é a nossa faculdade principal. E que através de tudo a tua vivência, de toda a tua experiência de vida, desde a tua infância, tudo que você acarreta com você, se você começar a olhar tudo para isso, para todos esses sentimentos, começar a ressignificar tudo, você vai começar assim, ó, a entender que tudo isso é a tua bagagem, para justamente somar, não só na tua vida, né? Começar a enxergar tudo que precisa ser resolvido através da tua experiência. Tira vendas dos teus olhos e para de olhar para tudo que você viveu como se fossem coisas que você tem que apagar da tua vida. Não, você não tem que apagar, você tem que tomar como experiência e, através de tudo isso, aprender a governar, então, a partir de agora, a tua vida, as tuas decisões de maneira correta. Para isso que você tem a tua bagagem, a tua história. Tá ali na tua essência o teu aprendizado. E isso é que você pode transbordar na tua vida, né? Então, eu digo assim, ó, muitas mulheres passaram uma vida de dependência emocional até mesmo apanhando dos seus parceiros, né? Isso é muito difícil. E depois se livraram, conseguiram superar todas essas questões. Então, hoje, por que ela passou por tudo isso e Deus permitiu muitas vezes, né? Porque hoje ela pode estar somando na vida de outras mulheres, ajudando outras mulheres. Como que pode ser superada essa situação se ela superou? Então, o que você vem superando na tua vida? Para de se vitimizar e começa a olhar para tudo que você passou como uma bagagem, tá? Para que isso possa ser algo que você transborde na vida das pessoas, que você possa passar a tua superação para o próximo, né? Essa superação, você pode ensinar todas a também processar todas as questões e superar também, né? Então, seja luz no caminho das pessoas, como? Buscando na tua essência a tua experiência de vida, porque quando você transborda, Deus multiplica, né? Mas primeiro governe a tua casa, que eu tenho certeza que depois você vai conseguir governar todo o resto, né? Não olhe para o lado, não se compare, porque como eu disse aqui na frase, né? Sozinhas somos pétalas e juntas somos rosas. Não fique se comparando a outras mulheres, porque cada um está na sua jornada e todas têm sua história. A gente quer o resultado às vezes da outra pessoa, mas não quer passar o que a outra passou, né? Então é isso, gente. Descubra o seu poder, mas aqui dentro é onde ele está, e não fora, e não no outro. Não busque teu empoderamento no outro, mas sim dentro de você. Você tem toda a capacidade, força para mudar toda a tua história a partir de agora e aprender a ser protagonista dela. E transbordar isso para outras mulheres, né? Se nós estamos aqui nesse mundo por um propósito, Deus quer que a gente consiga, através da nossa essência, quando a gente descobre ela, então ajudar o próximo a também tirar as vendas dos olhos, né? Para que todos possam ter sua salvação. Então não vamos olhar para o próximo com críticas, com julgamentos, e sim com amor, para que a gente possa então ajudar a transformar vidas. É isso que Deus quer de nós, né? É transformar vidas, transformar a nossa vida e poder ajudar na transformação de outras vidas. Simplesmente com o nosso exemplo já ajuda muito, não é verdade? Já ajuda muito. Obrigada, amiga. E eu vou
parando por aqui, porque senão a gente vai ficar 3 horas. Ninguém vai ver o meu café hoje, porque é 1 hora de café. É difícil, né, gente? Então eu vou terminando por aqui, vou deixando um grande abraço a todos vocês, a todas as mulheres. E eu quero deixar essa palavra, né, hoje, de amor, de conforto, de força para todas vocês, né? Busque o governo da vida de vocês no mundo espiritual. Essa é a base principal, tá? A base da nossa saúde é o emocional, mental e espiritual. Isso se reflete no físico, somatiza, tá? Olha primeiro para dentro. Primeiro é um detox total para depois começar a se alimentar de coisas novas, positivas, de verdades. A gente está ligado a verdades que não são verdades ainda, né? E a gente tem que quebrar ciclos e passar a viver a verdade do espírito, né? Então, espero vocês no nosso Café com Saúde, toda terça e quinta às 8, por enquanto terça e quinta, vamos ver até quando eu vou dar conta disso tudo, tá? Espero vocês, porque a gente vai abordar sempre um assunto muito bom. Ed, eu espero que você faça um café com saúde comigo para falar dos olhos e da aromaterapia, hein? Né? E de como você venceu aí por tantos anos, tantos problemas em casa de saúde, com 3 crianças, somente com os olhos, né? Na aromaterapia. É muito importante que as mulheres todas tenham acesso a isso, principalmente agora nessa época, né? De dengue, de tanta coisa. Meu filho tá com dengue, tô aí nos protocolos naturais e sempre também deu muito certo. E é por isso que eu fiz o Café com Saúde, para estar dividindo sempre experiência com vocês e somar, né, na vida de todos que eu puder somar. Tirar as vendas dos olhos, as dependências de medicamentos, né? E tudo mais. Conto com você, hein, Ed? Beijo grande, gente. Um dia abençoado para todas as mulheres do Brasil e para todas nós, né? Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus e até nosso Café com Saúde na terça-feira, tá bom? Espero que as minhas palavras tenham sortido muitas bênçãos no coração de vocês, né? Vamos lá. Beijo, gente. Até mais. Beijo, Ed. Fica com Deus também. Tchau, gente.